estamos começando então nosso vídeo para falar um pouquinho sobre a fé. Estão presentes aqui a Sandra e o Carlos Napoleão. Olá. Carla Oi. Stravinsky, Carla Helena. Tudo bem, Carlinha? Tudo. Suzy Vaté. Olá, gente. E o César aqui que vos fala. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fé. Essa fé que transporta montanhas e vamos tentar entender o que serão essas montanhas e o que será essa fé. Quais os caminhos por onde ela transita, qual a necessidade da fé e o que ela pode promover em nós. O homem pode viver sem fé? O que a fé representa no universo, no nosso universo interno, mas também no universo ao redor da gente, ao redor do nosso coração. Então, as boas-vindas a todos que estão aqui. Vocês com certeza estudaram bem o tema, né? Suzy, podemos começar a perguntar, Suzy? Abrindo aqui o microfone, podemos sim. A primeira pergunta, eu acho que a gente pode pensar um pouco no nosso Mestre Jesus, né? Como eu havia falado, já não era isso, César. Vamos em frente, não tem problema. Não tem problema. Então, a nossa primeira pergunta, a gente vai pensar no nosso Mestre Jesus, tudo aquilo que ele colocou no seu evangelho, na sua palavra, sobre a fé. A responsabilidade de termos fé. E a minha primeira pergunta é essa: quando a pessoa não tem essa noção, né, da fé, não teve o despertar espiritual, o que isso implica na vida dela, do indivíduo, né? Eu acho que, basicamente, Suzy, a gente precisa contextualizar o que é a fé, né? Porque nós vamos ver Jesus colocar no Mateus capítulo 17, quando um pai traz um filho epilético e ele coloca: eu pedi para os seus servos, para os seus discípulos curarem, e eles não conseguiram curar. E Jesus colocou homens de pouca fé, e ele cura o menino. E aí os discípulos chegam para ele e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos? E aí ele fala: porque tens pouca fé. A hora que tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer para aquela montanha que se move, ela se moverá. Então nós precisamos entender, porque Jesus fala por metáfora. E a gente precisa entender as palavras de Jesus e entender bem o significado do que é ter fé. Porque nós temos muita crença. E em nome de crença já se matou muita gente. E nós temos pouca fé da mesma forma que os discípulos que estavam ali. Porque nós não somos capazes nem de nos curarmos, quanto mais ajudarmos os outros a se curarem. Por quê? Porque a fé, ela tem que ser construída. A fé é um trabalho interior que nós fazemos encarnação por encarnação. Exatamente como o atleta na academia, que se prepara para uma maratona e ele vai dia a dia aumentando a sua capacidade muscular com os seus exercícios, nós também, dia a dia, vamos aumentando a nossa capacidade de fé com o conhecimento, o esclarecimento, porque a fé, ela não pode ser nunca, jamais, em tempo algum, a fé cega, como algumas igrejas colocam, porque aí nós estamos falando de crença, nós estamos falando de marionete. A fé, ela tem que ser construída em nós através, como Kardec colocou, a fé raciocinada. Por quê? Por que raciocinada? Porque através do meu raciocínio, eu não vou colocar: eu acho que eu tenho fé. Eu vou saber, eu tenho ou eu não tenho. A fé verdadeira. A crença é uma coisa diferente, porque a crença, ela é uma imposição de fora para dentro. E a fé, ela é montada, ela é construída de dentro para fora.
E a hora que a gente se vê na frente da montanha, que são as nossas vicissitudes, que são os problemas pelos quais nós passamos, nós vamos saber se nós vamos movimentá-la ou não. Às vezes a gente vê, bom, eu não vou movimentar, mas eu consigo dar a volta. Porque vai depender do meu esforço. A gente vai lembrar da mulher que sangrava, hemorroíça, o esforço dela de se arrastar pelo chão, né, para chegar até as vestes de Jesus. Por quê? Porque ela deu tudo, né, de dentro dela nesse esforço, porque ela sabia, ela não tinha crença, ela tinha a fé, a certeza de que a hora que ela encostasse na veste de Jesus, ela seria curada. E o que ele coloca para ela? A tua fé te curou. Não foi ele, foi a fé dela, a força da energia dela. É como se fosse um curto-circuito. A energia dela, a hora que encontrou aquela energia que emanava do mestre, deu um curto-circuito e ali ela se liberou do problema que ela tinha. Então, eu acho que é o comecinho aí para a gente partir. Para mim, é uma das partes mais belíssimas do Evangelho, é exatamente essa, a busca, né, dessa mulher incessante. Carla, você viu que a Sandra entrou aqui com tudo, né? Ela já botou o nível lá não em cima. sobrou quase nada, né? É verdade. A gente vai ter que sair agora do Kardec e ir lá para o Divaldo, para o Leon Denis, sei lá. Não, já fui. Já peguei tudo aqui. Já engatei aqui uma frase de cada um. Mas é muito legal o que a Sandra coloca a respeito a diferença entre fé e crença. Isso. Depois a gente vai abordar também o fanatismo, né? Que vai vir de tudo isso e a utilização de objetos para que reforcem a fé. Mas dá a tua visão também sobre isso, Carla. Ok. Bom, eu também, essa passagem da hemorroíça é a que mais me chama a atenção. E onde eu vou e eu vejo um quadro dela, aquilo é automático, né? Aquela coisa assim é contagiante. Mas eu andei assistindo algumas coisas, lendo algumas coisas, né? Então, eu montei uma estrutura, né? Aqui para mim poder me organizar nas ideias. Então, eu comecei com fé, né? Quem nos contribui nesse sentido é o Haroldo Dutra Dias, né? Do latim vem de fides, de fidelidade, portanto tem a ver com relacionamento. Então, a fé é um relacionamento de um ser que é relativo, que somos nós, com Deus, que é o ser absoluto, né? E para ter essa fidelidade, tem que ter confiança. E para ter confiança, isso tem que ser construído, não vem instantâneo. Então, nós temos uma fé que pode ser inata, que é fruto das nossas vidas passadas, né? De toda essa agregação de experiências que nós vamos ter nas nossas múltiplas existências, e vamos ter a que vai ser adquirida, fruto da experiência. Então, para ela se tornar um dia inata, é porque ela veio desse processo de ir adquirindo a cada encarnação um pouco mais através das experiências, seja diante das aflições individuais, seja das aflições coletivas, né, de uma forma mais ou menos geral. Ela está diretamente ligada a uma inspiração divina, que desperta os instintos mais nobres, que encaminham a pessoa para o bem. Portanto, ela é a nossa base de regeneração. Uma pessoa sem fé, ela não sabe para onde ela está caminhando, né? Então, nós somos seres espíritos imortais, a caminho da perfeição, e aí a gente tem as vidas sucessivas para nos dar esse suporte. Só que se a gente não tivesse desafio nenhum, que venha a ser fortalecido através das experiências adquiridas, a gente ia estar na Terra assim, meio solto. E aí a gente vem para justamente fortalecer e desenvolver essas virtudes. E dentro das principais tem a paciência, a compreensão, o desapego, né? A capacidade de amar, que é fundamental, que é o que vai reger todo o nosso processo evolutivo, que é o exercício do verbo amar, né? Porque a palavra amor, ela tem múltiplas significações, mas na essência ela é um verbo de ação. A palavra amor, ela não existiria se não existisse o exercício de fazer algo, né? Então, amar. Então, dá para a gente pensar várias coisas, mas fundamentalmente, quando eu lembro de Jesus, vem aquilo assim, né? Fé é vontade de querer. Então, ela passa a ser uma alavanca poderosa no nosso processo regenerativo, inclusive para manter uma saúde física, mental e espiritual em todo esse processo. Muito bom. Carlos?
De Carla para Carlos. A Carla é inata, né? É inata. Quando a fé inata, ela tem a ver com instinto? Não, o inata tem a ver com o aprendizado que você traz com você. Então, aqueles músculos que nós desenvolvemos em vidas passadas, eles vêm enrijecidos nessa encarnação. Então, é aquilo que a bagagem que a gente traz. Né? Aí a gente vai estar com essa colocação inata. Deixa só ele colocar, que aí depois eu quero colocar uma questão. Legal. Eu, quando comecei a pensar sobre a fé, comecei a tentar entender o que ela é, eu fiquei espantado. Como é que a gente pôde colocar um nomezinho tão curtinho numa energia tão grande em algo tão complexo, né? Fé devia ter umas 20 letras no nome dela. Então, eu sugeriria até... eu cheguei. Para você conseguir ter fé... Eu sugeriria até que a gente pode tirar até o F. É mesmo. Se você tem fé. É verdade. Mas ela encerra a crença, que todo mundo já falou. Né? Se você tem que ter uma crença forte, você tem que ter esperança, perseverança e resiliência. Tudo isso cabe dentro dessa palavrinha. Não é? Porque se você não tiver esperança, perseverança e resiliência, você não vai ter uma fé do tamanho que você precisa. A minha fé não move montanha, eu acho que não move um palito de fósforo, mas já fez tanta diferença para mim, né? Porque quem tem fé não precisa de absolutamente mais nada. Ela encerra tudo. Tá? E como a Sandra falou, você tem que caminhar na fé de acordo com a sua possibilidade. Se você não pode mover a montanha, você não deve ficar olhando para ela, você deve dar a volta, né? Enquanto você não tem a fé para movê-la. A fé é algo muito profundo, algo muito grande, e como o Evangelho a gente vai estudar pela vida toda, encarnada e desencarnada. Eu gostaria que a gente adicionasse uma colocação de Tiago. Só para Tiago, em todas as passagens que ele fala de fé no Evangelho, ele fala a fé associada à obra. É o único Evangelho que coloca isso. Em todos os outros evangelhos, nós vemos a colocação da fé e não necessariamente da obra. E o Tiago vai colocar, quando ele diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aí nós vamos ver o Emmanuel colocar, eu estou aqui com fonte viva, no item 26, o Emmanuel coloca, em todos os lugares vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Porque esse é o nosso maior problema, é quando as pessoas falam daquilo que elas não sentem. O obreiro sem fé é a pior coisa que tem, porque ele está falando de algo que ele não conhece, porque o que ele conhece é crença. Aí nós vamos, o Emmanuel coloca aqui mais para frente, não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé, no poder divino e em teu próprio esforço. Quer dizer, não te concentres na fé sem obras, porque sem a obra não adianta você falar da tua fé. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Por isso que eu estava falando da mulher hemorroísa que sangrava. Por quê? Porque a gente depende desse esforço. Se a gente, para quem estiver nos ouvindo e não conhece, não sabe como é o processo da época de Jesus, uma mulher, enquanto estava menstruada, ela era obrigada a ficar fechada. Ela se fechava no seu aposento ou num canto da casa e ela só poderia sair quando terminasse. Por quê? Porque era considerada impura, completamente impura. Então, uma mulher que sangrava o tempo inteiro, ela era pior que um leproso, porque ela não poderia chegar perto de ninguém. Por isso que ela vai se arrastando, porque se alguém a visse, iria fazer com que ela voltasse para casa, porque ela era impura, ela não podia estar ali. Ela tinha que ficar trancada, fechada, por causa da impureza dela. Então, ela se arrasta no chão. E isso é um simbolismo de quanto a gente tem que buscar
focar na nossa vontade com humildade, na nossa vontade com garra, a nossa vontade lutando contra tudo e contra todos, não importa o que digam, não importa o que pense, não importa o que a sociedade dizia para ela que ela tinha que ficar trancada lá, ela se arrastou pelo chão esperando que ninguém a visse, para que ela tocasse na bainha. E isso também é uma coisa interessante para quem não conhece o judaísmo, que a bainha de um judeu, ela tem um desenho azul, ela tem um bordado azul, né? Que é feito porque esse azul significa o conhecimento dos ensinamentos de Deus. Isso todo judeu tem isso, que isso faz parte da Torá judaica, né? Então, ela aqui é um simbolismo muito grande, porque além dela se arrastar, o que ela faz? Ela vai tocar naquela barra azul que é o símbolo do conhecimento, é o símbolo dos ensinamentos de Deus. Por isso que Jesus coloca: a tua fé te curou, porque ela estava ali demonstrando toda a força da fé. E a gente vê pessoas passando por situações, às vezes, que não são nem tão difíceis, e elas acham que porque a sua oração, a sua prece, a sua novena, seja o que o nome que der, não foi atendida, é porque Deus não existe, ou é porque, sabe, a fé dela está dentro de uma crença e dela ser atendida. Delivery, office boy, vai entregar ali, vai colocar lá, vai fazer aquilo que eu quero. Se não faz aquilo que eu quero, não me interessa, porque eu sou imediatista. Eu quero para já. Então, tudo isso vai completamente contra o entendimento da fé. Por isso que eu gosto muito da colocação de Tiago, porque o Tiago ele também vai colocar aqui, mas num outro capítulo dele, ele vai colocar aqui a fé inoperante, que é no 39 do Fonte Viva. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, a demonstração da nossa fé é pela nossa atitude, pela nossa palavra, pelas nossas obras. Então, nós vamos, através do fruto que dermos, como Jesus colocou, demonstrar ou não a nossa fé. E aí nós temos que pensar muito no que nós falamos, no que nós pensamos. Ficar atento ao vigiar e orar, porque nós vamos mostrar se temos ou não fé através dos frutos que estamos colocando nesse planeta. Eu quero fazer uma pergunta agora para a Carla, com uma questão química, fisiológica, Carla. Você que é bióloga, mas numa visão espírita. Quando falta certos elementos químicos no nosso cérebro, existem algumas doenças que são desenvolvidas, né? Como é que a visão espírita enxerga esse sujeito que está numa situação dessa, como a depressão, por exemplo, que precisa ter o medicamento, uma intervenção medicamentosa? Como é que ocorre na visão espírita? Essa pessoa ela não está em condições de sozinha fazer essa busca, né? Tem que ter essa intervenção de medicamentos e família. Como é que, na visão espírita, enxerga isso? Bom, primeiro temos que lembrar que a fé, ela se busca individualmente e coletivamente, né? É um processo dinâmico. Então, individualmente, você pode buscar, não só através das ações, do envolvimento de uma atividade religiosa, seja ela qual for, né? Mas quando você está reunido de forma coletiva, nós nos apoiamos. Então, nessa busca, as pessoas que têm qualquer tipo de debilidade, no sentido físico, ela tem que entender que não basta, uma pessoa, por exemplo, que está depressiva, ela não basta apenas frequentar um local religioso para ela se reabastecer. Tá? Se está faltando, ou se ela nasceu com essa deficiência, ela já traz no seu campo espiritual isso. Então, isso é fruto do que ela lesou atrás. Então, ela vem com a aptidão, não, ela vem com a fragilidade. Então, ela precisa reforçar muito mais as ações no fazer o bem,
para que ela consiga manter seu campo energético mais harmonizado. O que acontece, tá? Nasceu numa família que não tem concepção religiosa nenhuma, não agrega nada e não traz nenhum tipo de valor ou discussão na área da espiritualidade. A pessoa fica fragilizada, ela fica mais suscetível ainda desse tipo de situação. Mas digamos que ela acaba ouvindo alguém diz, vai lá, vai aqui, vai, né? Vamos procurar alguma ajuda espiritual. Daí ela vai. E, infelizmente, muitas pessoas passam uma ideia equivocada de que basta ir, então, numa instituição, né, seja ela qual for, e aí os problemas vão desaparecer, porque depressão é coisa de obsessão. Até tu desconstruir isso vai levar muito tempo. Então, a pessoa precisa de duas ações. Ela precisa da ação psíquica, normalmente vai precisar de um terapeuta, além de medicamento, porque só medicamento não dá conta, né, na área química do seu cérebro. Mas ela, fundamentalmente, precisa ter a alimentação do seu ser espiritual, que é quem vai carregar as matrizes para a melhora real. Já que não existem doenças, né, existem doentes, e é doente por quê? Porque alguma coisa está falha no processo, na compreensão das leis divinas e na ação das leis divinas. Então, a gente vai caminhando nessa direção. Então, se eu tenho qualquer tipo de deficiência, eu tenho que entender que eu tenho que tratar a parte física, biológica, eu tenho sim que tomar a medicação necessária, porque está me faltando algum elemento químico para que as sinapses lá dentro funcionem normalmente, mas também eu tenho que entender que eu tenho que buscar o alimento real, que não é do biológico, é do espiritual. Porque o espírito precisa tanto da medicação quanto. Então, para ser reabastecido na minha fé, que eu tenha fé e tenha fé em abundância, que eu seja alimentada na minha fé, nesse momento, eu preciso do coletivo. Tanto de encarnados quanto de desencarnados, para poder me modelar. Porque senão eu fico muito fragilizado. Sozinho eu não dou conta, sozinho só fica pior. Mais fácil é o assédio, né, dos seres que estão à minha volta, aguardando esse meu estado de fragilidade para poder atuar no meu campo mental, porque eu não tenho barreira, eu não tenho nenhum tipo de proteção. Uma coisa que a gente está ouvindo aqui, a gente está falando muito da fé religiosa, né? E a gente fala também de medicamentos que podem contribuir na recomposição, no reequilíbrio físico, psíquico, onde as causas são espirituais. A doença, ou seja, o doente se manifesta do espírito para o corpo, né? Mas aí a gente fala muito das religiões. E a fé se manifesta, proferida em todas as religiões. Algumas delas ancoram essa fé em objetos, em estátuas, em oferendas, em vários elementos, enfim, que trazem um ícone da fé preconizada nessa ou naquela religião. No Espiritismo não se tem. Algumas pessoas até acreditam na água fluida como um elemento, né, capaz sem isso não há intervenção da fé. Mas, além disso, além da recomposição atômica das moléculas da água, que é feito através da fé no centro espírita, aonde a fé atua também? A gente falou da ciência aqui, falamos da medicina, falamos da composição de remédios que atenuam os efeitos, né, sobre o corpo. Então, gostaria que a gente debatesse um pouquinho disso na fé que anda além das religiões, ou aquém das religiões. Vamos, então, falar da fé fora da religiosidade. Quando a gente vai entender a fé, ela é o acreditar, é o realizar. Então, quando nós temos uma fé muito grande no nosso trabalho, quando nós temos uma fé muito grande naquilo que nós estamos fazendo, então, ou mudando, por exemplo, um cientista, ele pode ser ateu, ele não tem nenhuma conotação religiosa, mas ele acredita na obra que ele está realizando, isso é fé. Ele acredita no estudo que ele está fazendo e ele acredita que ele sabe, porque a fé é saber, não é acreditar, é ter certeza
Então, ele faz 1000 vezes o mesmo teste, 1001, 1010, 1100, a gente vai ver aí declarações de Newton, que na milésima, centésima, não sei quanta vez é que ele conseguiu acertar, que ele conseguiu entender o que ele estava procurando. Esta certeza no trabalho, na realização que está fazendo, é uma fé. Porque quando nós partimos para esta certeza de que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós também vamos ter esta certeza nas realizações. Porque tem muita gente que repete o que Jesus colocou: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Repete da boca para fora, mas não entende que isto é uma realização interior. E a gente pode chamar isso de fé, porque fé é uma questão muito, é uma colocação muito abstrata de algo que é muito introspectivo de cada um. Então, o cientista que é perfeito no trabalho, na organização, na lógica dele, ele está trabalhando com fé. A gente tem isso em Kardec. Meu Deus do céu, a síntese daquele homem, com as perguntas que ele fez, lutando contra o mundo científico daquela época, mas ele não, eu sou um cientista, eu vou buscar. Ele, em tempo algum, ele falou, pensou em religião. Ele estava sempre vendo cientificamente responder as perguntas e, através de uma resposta, ele pegava outra, e isto é a certeza de realizar um bom trabalho. Então, a gente vê nesta certeza de Kardec a fé dele em relação à logística, ao trabalho e à busca científica dele. Graças a isso que nós temos a codificação em mãos. Pois é, esse é um belo exemplo, Sandra, né? A questão de que Kardec, um cientista, um filósofo, um homem de ideias, de pensamento, de lógica, ele vai encontrar o sentido todo da fé, a fé no seu trabalho, na sua obstinada, né, ideia de entender aquilo que se apresentava, e ele vai descobrir ali uma manifestação espiritual, uma inteligência atrás das manifestações, e vai descobrir aí todo um código de amor, o evangelho, e vai, enfim, compreender que a sua fé o levou a isso, e a sua fé o mantém na construção toda, na organização toda do que é o espiritismo. Ele é o maior exemplo da fé raciocinada. Fé raciocinada. Porque o cientista cético, que terminou como um homem que trouxe a terceira revelação, um homem que compilou os ensinamentos do cristianismo redivivo, ele é o exemplo da fé raciocinada. Muito bom. Aqui eu fiz uma brincadeirinha que a gente brincou antes, né? A gente elimina o F e já fica só o verbo. É. Então, até quando a gente encerrar uma oração, né? No centro espírita, geralmente indica que assim seja, né? Acho que a fé verdadeira pode dizer assim é. E a gente tem que cuidar o que pede. É verdade. Uma questão aqui, gente. A fé raciocinada é aquela que pode encarar a ciência em qualquer tempo, né? Porque ela traz em si a razão. E essa razão não vem senão da experiência. E a experiência da fé, essa fé construída que a Carla colocava antes, você também, Sandra, é uma fé que nasce não de graça, não é puf, agora eu tenho fé. Nasce no momento da dor, da dificuldade, onde a gente, depois de tanto sofrer, de tanto penar, resolve dar uma chance para algo maior do que as nossas potências, do que as nossas forças. E aí passa, então, a suplicar essa força maior do que a nossa para que venha em nosso auxílio. E aí a gente percebe que essa fé começa a desabrochar, começa a florir e a perfumar a nossa alma e a trazer, então, os benefícios da assistência espiritual, não benefícios como favores, mas por sintonia do nosso coração nessa vibração. E aí, então, a fé começa a mostrar as suas obras, que é o que a Sandra colocava há pouco. Uma fé com obras. Porém, quando a gente ancora essa fé só no pensamento, só no querer, sem o sentimento,
essa fé fica meio desvairada, né? Ela fica meio doidinha, ela quer saber quando, ela quer saber como, ela quer saber por onde, através de quem. E é uma Aí fé não é frágil. fé. Aí não é fé, é desejo. Está É, confundindo a fé com desejo. mas Está confundindo, quantas vezes né? a gente não ensaia uma fé desse jeito? Ou então faz uma oração, repete uma ladainha toda, faz todo o ritual, põe as vestes, faz toda aquela coisa ritualística e não funciona. Aí eu vou, Sandra, faz uma oração para mim, Sandra. Carlos, vocês orem em casal, é aí que vocês vão ter mais força. Aí eu faço de novo a minha oração. Aí de mas se a Sandra não fez, eu vou pedir, eu vou botar meu nome lá na corrente de preces. Eu vou pedir para a Suzy, para todo Secal fazer por mim. Eu vou pedir para a Carla. Quer dizer, eu já duvidei da minha prece, eu duvidei da Sandra, eu duvidei da Suzy, da Carla, do Secal, eu duvidei de todo mundo. E fico pelo pensamento atrapalhando essa união com o alto, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês esse pensamento da fé pensada só, ou uma fé superficial, e daquela fé que é sentida, que ela vem realmente da alma, que é uma ligação honesta, pura, uma ligação pelo amor, enfim, a espiritualidade maior. Com vocês aí. Ok. Eu gosto muito de contar a historinha, né? Então, tem duas que me chamam muita atenção. Uma que é nos lindos casos de Chico, que uma pessoa procurou ele, tinha um determinado problema e queria que ele resolvesse. Queria que ele resolvesse. Uhum. E daí ele procura o Chico, só que o Chico não está na cidade, tinha ido, estava responsável por outras tarefas. Aí ele se afastou por alguns dias, aí o homem ficou indignado, ficou embora, etc. e tal, né? E disse que ali não dava, porque não dava para ter fé naquela gente, porque né, não era confiável. Aquilo tudo era muito mínimo, e etc. e tal. Aí, o que acontece? O Chico fica confuso, né? Porque a pessoa chega e diz assim, Chico, quem sabe tu vai lá falar com o homem, né? Conversa, vê se ele pode vir aqui e conversa com ele. E aí o Chico conversa com o Emmanuel, né? Para ver o que ele responde. E o Emmanuel disse assim, cara, se a fé dele está depositada em nós, ele está ralado. Porque ele tem que ter a fé dele depositada nele próprio, porque os humanos são tudo falho, a gente é tudo endividado. Então, se alguém se depositar sua fé em mim, e única e exclusivamente como mudança na sua vida, está tudo errado. A fé tem que ser baseada nele, na busca dele, né? Tudo direitinho. Quer dizer, Carla, então, que a fé não deve vir de fora para dentro. Não tem como, dentro para fora. Porque como ela é uma ligação com o Criador, né? É a tua relação direta com o Criador. Independente de como você conceba esse Criador, né? Nos diferentes níveis evolutivos que você está, a fé também vai estar nesses diferentes níveis. Então, tem pessoa que vai precisar de uma vela, tem pessoa que vai precisar de um símbolo, tem gente que vai precisar da mão amiga de outra pessoa, porque acha que as suas forças não são suficientes. Com o tempo e com o estudo, ela vai descobrir que tudo está nela. Por isso, Jesus muitas vezes perguntava assim, tu acreditas que eu possa fazer isso? Porque se tu não acredita, o que adianta, né? Então, tem que ter o teu aval. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis. Porque alguma coisa tu tem que fazer. Tu não pode depender totalmente de mim, porque não é assim que funciona, né? Não é eu direto com o pai. Você com o pai. Eu posso entrar aí para dar uma ajuda. Porque você criou as condições de ajuda. E por isso que em muitas cidades Jesus conseguiu ajudar, né? Fez as curas, etc. e tal, dentro do poder magnético que pertencia à sua alçada, mas em outros ele entrou e saiu e não fez nada, porque ali as pessoas não eram receptivas, elas eram todas refratárias aos ensinamentos dele ou qualquer coisa que ele pudesse fazer. Então essa falta de confiança no outro, né? A fé tem a ver com confiança, né? Então no outro, em mim, que Joana fala tanto, né, que devemos ter alto amor, temos que nos valorizar, eu tenho que aprender a confiar em mim, no meu potencial, né? Então, tudo isso é um conjunto que vai se aprendendo ao longo de cada coisa. Então, quanto mais tu vai experienciando, aprendendo, vendo como é que se faz, como é que se deixa de fazer, que por aqui não dá certo, e que não adianta querer barganhar com Deus, porque Deus está no comando, não sou eu que estou no comando. Então, não adianta querer botar regras, dizer, eu quero se for assim, se não for assim, eu não aceito. Não resolve. Não for agora. Isso é ainda a nossa mente infantilizada, né?
querendo ficar brincando com Deus, quando na verdade é ali, é silêncio e entrar em conexão e deu, né? Carlos? Tem uma frase do Emmanuel, no Pão Nosso, que ele diz: o enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nos perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. O Emmanuel é sintético. Passa a corrente vitalizante, passa, porque a corrente vitalizante está no fluido de Deus, nós estamos mergulhados nele. Passa, mas é um isolante. Não vai fazer nada, não vai acontecer nada, não vai resolver nada. Passa e não fica. A pessoa está se isolando, a pessoa está refratária, né? Então, a hora que a gente vê isso, e quem trabalha em casa, principalmente a gente que trabalha, né, na casa espírita, a gente vai ver aquelas pessoas que começam a assistir uma palestra e em pouco tempo elas estão mudadas, elas estão trabalhando, buscando o que elas podem fazer, agradecidas, lendo, com um livrinho embaixo do braço, perguntando, e você vê outras pessoas completamente refratárias. Por quê? Porque elas estão esperando o milagre. Então, elas sentam ali ou porque foi imposto, ou porque ela acha que ela estando ali já está com tudo resolvido, ela está no celular, vendo coisas, ela está com fone de ouvido, ouvindo uma música enquanto o palestrante está falando. Ela se fechou para as possibilidades que ela pode ter de transformação. Isso é uma escolha individual, não tem a ver com a casa, não tem a ver com o palestrante, não tem a ver com o passista, nada. Tem a ver com a pessoa. É ela, como Jesus coloca, é a tua fé que te cura. Quando Jesus pergunta, que queres? Meu Deus do céu, ele vai buscar, né? Ele vai perguntar, porque somos nós que vamos decidir o que nós queremos, qual que é a nossa prioridade. Se nós vamos mudar, se não vamos, se nós vamos aprender ou não. E essa fé, Carlos, está disponível para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer idade? Antes de responder, queria colocar uma coisinha. O Wagner Paixão, numa palestra que ele deu outro dia, ele falou um negócio interessante sobre a fé, sobre a crença, que eu queria colocar. Vários psicólogos e estudiosos da mente humana disseram que é muito difícil viver sem uma crença, que todo mundo tem uma crença. E o Wagner Paixão disse que até o ateu tem uma crença. Ele crê que nada existe, né, fora do materialismo. Então, ele tem uma crença. E essa crença pode ser tão forte que ele tem uma fé tão grande em si mesmo que ele resolve os problemas dele sozinho. E não dá trabalho para o plano espiritual, porque ele não reza pedindo nada. Então, eu achei isso muito interessante. Esse é aquele cara que está na beira da estrada, praguejando, empurrando o carro. Pois é. Não é aquele que está rezando e sem fazer nada, né? Exatamente. E aí isso me fez lembrar o seguinte: não existe mais nada no universo a não ser energia, forma de energias. E que a fé é um estado vibratório. A fé é uma energia enorme que você precisa congregar aquelas coisas que a gente falou. Crença, esperança, perseverança, resiliência. Aí você gera um campo de energia que estabelece essa ligação. E a hora que você estabelece essa ligação, tudo está resolvido. E o que não está resolvido é porque não é para estar resolvido mesmo e a pessoa fica contente e fica tranquila. É a paz que a gente adquire, a paz do conhecimento, a paz da certeza. Não é eu acho, eu tenho. Eu não acho que eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu creio em Deus. Eu sinto a presença, a energia. Então, o mundo não muda, mas o meu olhar para o mundo se modifica completamente. E é aí que a gente consegue essa paz que só a fé nos dá. Só essa tranquilidade. Processo de dentro para fora, né? Aliás, geralmente a gente vai procurar fora, né? Coisas fora, como você disse.
né? Nos amuletos, nos rituais e tudo mais. O caminho sempre é ativar a centelha divina que tem dentro, né? Então, a vela está fora, a promessa está fora, a vestimenta está fora, o ritual está fora. E é difícil você gerar essa energia positiva se você não começa de dentro para fora. E se não sofrer bastante para isso, né? Há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram ainda, quando a gente fazia churrasquinho de dinossauro, que a gente pintava nas cavernas, assim, desenhava lá os bisões, né? Exato. As figuras todas. Essa era a nossa forma de comunicação e mais uns zurros. Hoje em dia a gente está fazendo uma reunião online aqui e com essa tecnologia está transmitindo a comunicação aurida de muitas experiências, de muito tempo, muitas encarnações, e que vai nos possibilitando enxergar mesmo a fé com outros olhos ou talvez com outro coração, né? Enxergar, mas entendê-la. E a fé, mais do que entendê-la, a gente precisa senti-la, porque senão, antes ela precisa desses adereços todos, né? Ela precisa ou da vela, ela precisa do manto, cobrir a cabeça, usar a saia, enfim, um ritual todo. Com o tempo a gente vai ver que deve ser lá de dentro. E aí, cada dor que se nos apresenta, antes da gente se queixar dela, a gente vê que isso está lapidando o nosso coração, está nos tirando a casca de carbono de fora para que o brilhante apareça, né? O diamante apareça. E quanto mais a gente vai polindo ele, com lágrimas às vezes, né? Mais ele vai se tornando radiante, e aí vai aparecendo aquela luz que lá no fundo Jesus olhava e dizia: tu é um Deus. Aquela luzinha desse tamanho, assim, que a gente despreza, mas que Jesus olhava com aquele olhar biônico, né? E já enxergava dentro da gente. Faz brilhar a tua luz, a tua fé vai te curar. Vocês concordam com isso? Sim, o Chico Xavier dizia o seguinte: o telefone toca de lá para cá quando os espíritos querem se comunicar com a gente. Quando a gente quer se comunicar para pedir ajuda, o telefone tem que tocar daqui para lá, né? E André Luiz ensinou: é preciso ter bateria, é preciso fechar o circuito. Botar o carregador. E é a fé, essa energia que a gente tem que ter para conseguir conversar com o pessoal lá em cima quando a gente precisa. O novo símbolo do orar e vigiai. Carregador de bateria, é isso aí. E tem também aquela fé que a pessoa tem que adquirir na marra, né? Ela leva um choque, passa por um perigo, passa por uma situação, e aquela centelha dá aquela explosão e ele é obrigado a seguir com fé. Não tem outra opção para ele, né? Antigamente, aquelas televisões antigas, aqueles rádios antigos, quando começava a chiar, você tinha que dar uma pancada, não era? Aquela válvula, né? Voltar. É mais ou menos isso. De vez em quando a gente tem que tomar uma pancadinha para ver se e o contato, né, restabelece. É verdade. Infelizmente, ou felizmente, é só diamante que lapida diamante, através do atrito. E nós só vamos virar um brilhante, um diamante que brilha, lapidado, né? Sendo lapidado. E é outro diamante que vai nos lapidar. E é através desse atrito que nós vamos brilhar um dia. E a gente tem que ter essa calma, não existe, como está na moda dizer hoje, não existe salto quântico. Ninguém vai pular estapa, ninguém vai pular degrau. Nós vamos caminhando dentro do aprendizado, mas principalmente dentro da obra, dentro das realizações que nós fazemos aqui e agora nesta encarnação, né? Dentro daquilo que nós colocamos dentro, digamos assim, da logística e do roteiro que nós temos. Porque diferente do que a gente entende, porque normalmente quando a gente fala eu tenho uma missão, todos nós temos uma missão. Não é a missão de um Chico, não é uma missão de uma Madre Teresa de Calcutá, mas é a nossa missão, que é de sairmos daqui melhor do que viemos. Como diz o André Luiz, dá para contar nos dedos de uma mão os espíritos, nós vamos ver isso nos mensageiros, os espíritos que desencarnam como completistas. O que é o completista? É aquele que veio e realizou aquilo que ele se propôs a fazer. Que é a nossa missão, é aquilo que eu me propus a fazer.
Eu me propus a acertar com o João, a me fazer as pazes com o Pedro, a ajudar o Manuel e a Maria. Eu me propus a fazer isso. E a hora que eu desencarno, se eu fiz isso, eu completei a minha missão. Eu serei completista. Mas aí a gente vai ver o André nos colocando, dá para contar nos dedos de uma mão os espíritos que desencarnam conseguindo ser completistas. De tamanho que é a nossa ilusão, a nossa cegueira aqui no plano material. E aí nós vamos ver, voltando para o começo, quando Jesus coloca homens de pouca fé. Porque o que falta para a gente é a fé, é realmente ter a certeza de que nós somos espírito, que estamos usando uma roupagem, um avatar. Nós somos filhos de Deus. Então, na hora que a gente... não é achismo, não é crença, é certeza. E essa certeza me faz ter um outro olhar, um outro trilhar, uma empatia com o outro. Quer dizer, essa colocação da rede, que hoje é tão fácil da gente entender, né, na internet, no WhatsApp, no Zoom, tudo a gente está interconectado. A hora que a gente entende que nós, desde que o mundo é mundo, nós estamos todos interconectados, que tudo que acontece com o César vai afetar o Carlos, a Sandra, a Carla, a Suzy, que tudo que acontece lá na Ásia vai afetar a Sandra, o César, a Suzy. Por quê? Porque nós estamos todos interligados energeticamente. E a energia, ela caminha mais rápido do que a velocidade da luz. Nós somos ela é instantânea. Ela é instantânea. É? E nós somos atingidos por tudo que acontece com todo mundo. E a gente não entende isso, a gente quer ficar no gueto. É para os meus, é aqui, né? no meu círculozinho. Não, a gente precisa realmente ampliar os nossos olhos, porque isso faz parte da fé raciocinada. Isso realmente faz parte de se nós nos colocarmos para realizar aquilo que Deus espera e o que Ele espera de nós veio através dos ensinamentos de Jesus. As esferas mais felizes, mais adiantadas, que se encontram aqui ao redor da nossa crosta, não conseguem ser tão felizes e iluminadas enquanto nós estamos nessa situação. Por isso estão movimentando todos os esforços para virem nos ajudar, não é? Por isso Bezerra de Menezes foi convidado a subir a uma esfera. Ele falou: não consigo. Enquanto essa gente estiver penando assim, eu não quero ir. Eu prefiro ficar por aqui, não é? Então, estamos mesmo todos ligados. É um querido. Gente, a gente está aproximando de 1 horinha e é um assunto que a gente não pode deixar, é o da pandemia, né? Esse momento que o mundo está vivendo. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para os nossos telespectadores, ouvintes que irão vir, o pessoal do CECAL, né? Com muito carinho, a gente está preparando para eles. Esse momento relativo à fé. Muita gente está entendendo o que está acontecendo, mas muitos não têm nem ideia e muitas coisas continuam até piores, né? Então, uma mensagem de vocês para esse momento que estamos vivendo. Eu tinha feito um compilado aqui, mas vou fazer bem sucinto, né? Então, a fé dá-nos força para solucionar o percalço do caminho da nossa jornada evolutiva. Só que não vai removê-los. Então, se eu tenho a fantasia de, por ter uma fé, que tudo vai ser removido da minha caminhada, eu estou equivocado. Porque a fé não é para isso. A fé é justamente para me ajudar, né? Então, quanto mais sereno, quanto mais confiante eu estou de que está tudo certo, que a equipe espiritual está aí nos auxiliando, né? Que estamos no momento certo, a gente entrou na fila, pediu, estendeu a mão, pediu por misericórdia para estar nesse momento da Terra aqui, para poder levar ondas de otimismo, de esperança, de valorização da vida, para que as pessoas pudessem entender que esse momento vai passar. Aqueles que não entenderam ou não querem entender que isso vai passar, a gente já sabe para onde que eles vão. É próprio. Aqueles que não conseguirem acompanhar o planeta para a regeneração vão voltar para onde de provas e expiações. Não tem opção. Deus é infinitamente amor e misericórdia, não vai abandonar ninguém, porque Ele não deixa de ouvir ninguém, né? Ele está sempre presente junto de nós. Só que, se você não quer acompanhar uma marcha, é porque você ainda se vê numa outra marcha.
Então, dentro dessa alta marcha, você vai ajudar aqueles que estão naquele nível. E vai fazer a diferença nesses lugares, por onde você vai. Porque você já é detetor de determinados conhecimentos. Então, você vai Carla, colaborar na evolução desses seres em outro órgão. então, assim, Ok? em vez do problema passar por mim, é eu que tenho que passar pelo problema. Não tem como, não existe, né, outro caminho. Eu sei que ele existe. Eu me preparei mentalmente para ele. A grande maioria de nós se preparou parcialmente, não totalmente. Por quê? Eu não sei se eles se deram conta que uma bomba nuclear ia literalmente criar muito mais problemas do que um vírus. Porque a gente tem toda uma ciência aí que está podendo estudar, trocar, criar medicamento, vacina, seja lá o que for. Com uma bomba nuclear você não consegue fazer nada disso, não resolve fazer nada disso, né? Então são situações muito mais complexas que a gente poderia estar passando do que se voltar para dentro de casa, se voltar para o lar, se voltar para os valores morais, para a união dos seres. O simples, né? O simples. Feijão com arroz espiritual. Isso. Mas voltei, tá? É importante que a gente passe pela pandemia com todo o aprendizado que nós pudermos tirar da situação. É importante que, como Jesus colocou, se fecha no teu quarto e fala com teu pai. O que é isso? É olhar para dentro e conseguirmos nos conectar com Deus, nosso Pai, através de nós mesmos. E nós estávamos tão dispersos, a maioria de nós, praticamente a minha grande parte da minha vida foi uma workaholic, sempre trabalhei que nem uma louca, das 8 da manhã às 11, meia-noite, já cheguei em casa 4 horas da manhã. Então, assim, é uma coisa maluca, que depois se você fala assim, para quê? Por quê? Onde que tem um nexo nisso? E as pessoas que estão vivenciando se voltar para dentro, se voltar para a família, se olhar para os filhos, olhar para os seus, se conhecerem, aprenderem, amadurecerem, principalmente cortar os excessos, principalmente perceber que não precisa de tanta coisa, que não precisa se matar de trabalhar para comprar uma série de coisas que não vai usar. Nós temos que ressignificar a vida, ressignificar as nossas estruturas, ressignificar o nosso aprendizado e o nosso modus operandi de ganhar dinheiro, o nosso modus operandi de conviver com o outro e de viver nesse planeta. Se a gente não mudar isso, nós somos o vírus do planeta, o planeta vai botar dentro para fora. Ele vai ele está fervendo, ele está em febre. E o vírus está aqui, né? Nós estamos aqui sambando, nós somos o vírus aqui em cima. Ou a gente passa a conviver nesse planeta em pé de igualdade, transitando para que o planeta possa continuar e a gente continuar com ele, aprendendo, vivendo, vivenciando essas experiências. Ou, primeira coisa, como a Carla falou, nós vamos para um planeta igualzinho a esse de provas e expiações, vamos recomeçar o trabalho lá. E a Terra vai se livrar dos vírus que não quiserem se transmutar, se ressignificar para crescer, melhorar e aprimorar. Essa visão que a gente tem que ter e agradecer, porque nós pedimos muito, teve um funil muito grande para essas encarnações. Então, nós temos que agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Porque na hora que nós voltarmos para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, nós vamos poder dizer, olha, na época da pandemia eu estava lá na Terra e eu cumpri, eu participei, eu ajudei na mudança, eu ajudei na transformação, eu fiz a minha reforma, comecei a minha reforma íntima, ajudei outros a fazerem. Então, é esse o sentido de tudo isso. O que me assusta muito é ver o número de pessoas que estão bebendo, é ver o número de pessoas que estão se empanturrando de Rivotril para dormir, para se apagar, que estão se empanturrando de remédios para depressão, que estão querendo se alienar da vida para esperar a hora que voltar ao normal e elas poderem voltar a viver como viviam antes, sem noção do planeta em que elas estão. E isto me assusta muito.
porque, infelizmente, pelo que a gente vê, pela idade, nós estamos com quase 70 anos, os dois, a gente vê um número muito pequeno de pessoas que você vê e que elas colocam: isto está servindo para a minha mudança, isto está servindo para mim aprender, eu vou ser uma nova pessoa, não vou mais fazer as coisas como eu fazia antes. Dá para contar, infelizmente, nos dedos as pessoas que estão com essa reação. Eu fui exilado de Capela e estou correndo o risco de ser exilado de novo aqui na Terra. Todos. Então, com toda essa experiência, eu declaro o seguinte: acabou a época de estudar. Temos que continuar estudando, né? Mas chegou a hora agora de mostrarmos quanta fé temos. Que aprender. Né? O que nós aprendemos? Tenham paciência, porque nem 10% dos habitantes da crosta terrestre mudarão com essa primeira pancada. Né? Nem 10%. No final vão ficar 30% só. Muita gente vai ter que ir para o outro planeta. Aconteceu comigo, eu vim para cá e vivo bem, estou numa boa. Então, se eu tiver que encarar o planeta Chupão, eu vou, tudo bem, não tem problema não. Mas se eu conseguir, eu vou fazer toda a força para tentar ficar por aqui. Um grande abraço, foi um prazer enorme. Muito bom. Um texto que eu recomendo aqui, ó, Regeneração da Humanidade, está fora de foco aqui, Obras Póstumas. Isso aqui é maravilhoso. Tem 100 e tantos anos e parece que escreveram agora para gente. Mas, Carlos, a questão de... Eu fiquei muito feliz esses dias que eu descobri que aqui no horizonte, aqui na frente de casa, 6 e pouquinho da tarde, logo que anoitece, é possível ver Capela. Muito frágilzinho. Aí, todas 6 da tarde eu vou ali. Eu vou aí para me mostrar que eu estou com saudade de casa. Então, cada vez que eu vou ali, eu dou um tchau, faço uma prece de gratidão àquela turma toda, disse, espera que eu estou voltando. Né? Eu chego lá! Mas como a Sandra falou, que tal se nós 5 estivermos nessa mão aqui, hein? Tomara, se Deus quiser. Tal que aquele que esteja nos ouvindo, nos vendo agora, possa dizer, estou junto, vamos lá, vou me esforçar para isso. Prestar atenção ao coração, prestar atenção às minhas dores e ver o que elas significam, o que elas me provocam. Muita paciência com aquele que não vai conseguir ficar por aqui, muita paciência. Não fiquemos revoltados, não fiquemos nervosos, porque aí a gente gera energias que vai ajudar o pessoal lá do lado escuro. Nós temos que ter sempre humildade, sempre esperança, sempre alegria. Nesse texto aqui vai falar muito disso aqui, ó. Mesmo aqueles que não estão já sob a luz, né, que não estão iluminados, eles podem servir de matéria para aqueles que estão mais iluminados. A gente pode vir para contribuir, para crescer à luz dos mais adiantados. Então, essa preferência pelo bem, esse gostinho pelo amor, com fé, com esperança, com dedicação, já nos aproxima da luz. É o comecinho da obra, o primeiro degrau. Então, para quem está nos ouvindo aí, passando por esse tempo de pandemia, tenha fé, mas tenha uma fé real, uma fé que aconteça, uma fé que vibre no teu coração. Acredita de olhos fechados, mas de coração aberto. Acredita, não duvida, não volta atrás, não peça de novo. Confia e vai. Acorda para a tua fé, desperta a tua fé e tenha fé na tua fé. Simples assim. Quando for simples assim, você vai ver os resultados e os milagres que vão acontecer. Suzinha, tua vez, que a gente está com 1 minuto para encerrar. É isso, eu quero deixar uma mensagem a todos que fortaleçam, né, nessa fé, o coração, nesse momento que pede silêncio, o planeta pediu um stop para todos nós, então a gente vai resignar, vai fazer o nosso melhor, né? Deixar as coisas que nos deixam muito presos aqui na Terra um pouquinho de lado, né? Meditar mais, refletir mais, ler bastante. Eu acho que é um momento para passar por isso, né? E aproveito também para agradecer a oportunidade de estar com vocês. César, Sandra, a Carla, né? Todos
muito honrada, meus monitores, o Carlos também. E fico muito feliz de estar por aqui e trazer essa palavra aos espectadores que irão nos assistir, que estão acompanhando. Um abraço para todos vocês. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Secal, um grande abraço a todos aí. Até nosso próximo encontro. Pela oportunidade. Abraço. Falou. Um abraço a todos. Muito obrigada.